Olá, vai começar mais um programa Mulher Protagonista. Programa esse que recebemos mulheres que são referências em suas áreas de atuação. E aqui conosco hoje, Angélica Noguês, que é especialista em comportamento em vendas, e Cláudia Perusato, que é empresária da área do conhecimento. Sejam bem-vindas ao programa. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada por tê-las aqui. E agora vamos começar, antes de começarmos os assuntos, vamos falar um pouquinho de cada uma. Por exemplo, Angélica, começamos aqui por você. Fala um pouco, você é especialista em comportamento em vendas. Como é que você atua na sua área? Como é que funciona uma especialista em comportamento em vendas? Bom, hoje em dia eu estou focada em treinamentos e palestras, sempre utilizando o comportamento para alavancar ou acelerar vendas. Então, tudo que hoje eu trabalho é sempre focado em comportamento e vendas por conta de todo o estudo que eu tenho na área de comportamento e as minhas formações em vendas. Então, e além disso, da especialista em comportamento e vendas, também você atua em outras frentes? sim. Hoje eu coordeno o Núcleo da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Porto Alegre e sou conselheira do Conselho da Mulher Empreendedora da Federação, além de trabalhar com um grupo de mulheres maravilhosas, onde a gente trabalha dentro de entidades com treinamentos e palestras. Cada uma em sua expertise. Interessante. E você, Cláudia Perusato, uma curiosidade, especialista na área do conhecimento. Fala um pouco para nós o que seria essa área, qual a abrangência. Bom, eu sou empresária do conhecimento no sentido que há mais de 17 anos eu ministro cursos e palestras, tanto dentro da empresa como fora. O meu propósito, tanto de vida quanto profissional, é transformar pessoas. É fazer que as pessoas entendam que eles não são só um colaborador dentro da empresa, que eles fazem parte da empresa. E isso é mexer com hábitos e atitudes. Então, é isso que eu amo. Amo fazer e faço o que eu amo. Bem, realmente é transformar vidas, Exato. mudança de comportamento, de mindset. Inclusive, hoje, o tema do nosso programa fala sobre muita liderança feminina dentro das organizações, de como é que está esse posicionamento da mulher, de como é que ela consegue aparecer de uma forma assertiva em todas as áreas do conhecimento, também relacionada em vendas e comportamento também, Angélica, que eu sei que você é uma especialista no assunto. Hoje, como você vê o mercado para a mulher? Tem uns dados da última que saiu na Forbes, que apenas 13% das mulheres ocupam cargos reais de liderança em todo o mundo. 13% é um percentual baixíssimo. Como você hoje que dá treinamentos nessa área, que também já vem do mundo corporativo, já foi diretora de outras empresas, como é que você avalia o cenário hoje? Michele, assim, tem alguma coisa que é o que a gente conversa muito, que é essa questão da mulher ocupar o seu lugar ao sol. Mas a gente tem que também pensar que essa mulher ela tem o direito de não querer um cargo de liderança. Então, às vezes, a gente fica focado em que ela seja, e eu sou uma pessoa que forço com que as minhas clientes entendam isso, potencialize isso tudo e se torne uma gestora, uma líder. Mas a gente tem que entender que, às vezes, isso existe um preconceito dentro dela, uma crença até limitante, onde, no momento em que ela receber esse cargo maior ou tiver mais coisas a serem feitas dentro da empresa, ela costuma rejeitar. Então, esses 13% não é só culpa de um preconceito ou de um machismo, é da própria mulher que não está, às vezes, a fim de abrir mão de muitas coisas ou não está instruída o suficiente para ver que ela não precisa abrir mão de tanta coisa para poder levar essas vidas paralelas. Pode ser feliz, pode ser gestora, pode viver e pode ser reconhecida dentro da sua empresa, mas para isso tem toda uma mudança de cultura. E nem sempre elas estão dispostas a fazer isso. Exatamente. Mudança de cultura. Como você avalia esse cenário, Cláudia? Olha, eu tenho percebido na minha caminhada dentro das empresas, no sentido de consultoria, que está havendo uma pequena mudança. Tá? Tanto as mulheres quanto os gestores já estão pensando o porquê não de mulheres assumirem papel de liderança, porque a competência é a mesma. E vou mais, os anos de aprendizado, como eu digo, de banco de faculdade, a mulher é muito mais tempo que os homens. Em cursos abertos, não digo tanto em empresas, mas em abertos, o último curso que eu fiz da turma, 24% eram homens.
De 100%, 24 homens. Então, a mulher está preparada, ela estuda no mínimo 8, 9 vezes mais que os homens. E dentro dessa minha caminhada nas empresas, eu tenho percebido uma sutil mudança. Não só no posicionamento da mulher, se colocando à frente de alguns projetos, mas um olhar já mais masculino, dizendo, poxa vida, essa pessoa, essa mulher serve para comandar o projeto. Então, eu já vejo uma sutil mudança. Não sei, talvez 2025, 2022. Na realidade, aumenta esse percentual, de repente. Olha, na realidade, existiam pesquisas que diziam que isso iria acontecer daqui a 280 anos. Essa pesquisa foi refeita e deu 114 anos apenas. Ficamos mais tranquilas em relação a isso. Sim. Mas isso também, assim, ó, sempre lembrando que parte da mulher ter que aprender que ela não precisa abrir mão de tantas coisas para poder estar num cargo de liderança, porque competência ela tem. Só que às vezes ela tem competência, tem às vezes oportunidade, mas ela não quer pegar essa oportunidade. Até tem um livro muito interessante que eu super indico, que é o Faça Acontecer, e que ele fala exatamente essa questão. Tá difícil a liderança, a mulher se colocar no cargo de liderança, mas mais difícil ainda é ela entender que ela pode estar no local de liderança. Mas está mudando bem. Daqui a 114 anos está tudo certo. Esperamos antes, né? Vamos ter uma visão um pouco mais otimista. Sei lá, daqui a uns 5, daqui a uns 10 anos, de repente, uns 20 no máximo. Exatamente. Mas sim, faz todo sentido realmente. Uma coisa é você querer realmente se sentir pronta e apta para esse cargo. Porque dentro de treinamentos, Cláudia, que você vem realizando todo esse tempo, realmente tem essa distância da mulher também que estar capaz, se sentir capaz para isso. Só que, infelizmente, os homens ainda ganham muito mais que nós. Isso é uma situação de mercado, né? De mercado. Não de competência, não de conhecimento. Sim. É cultura de mercado mesmo. Eu venho do mercado corporativo, né? Eu sempre estive em cargo de liderança. E sempre liderança, as minhas equipes sempre foram masculinas, né? Pouca questão de feminina. Mas quando tu consegue chegar aonde a empresa quer que chegue, estiver alinhado com o teu propósito, eu acho que dá para equalizar sim. É difícil, mas é possível sim. E realmente, voltando, pegando esse gancho do propósito, que é algo que está sendo falado muito realmente, que vai ao encontro ao objetivo da empresa. O que para vocês é propósito? Vocês trabalham com propósito? Olha, eu até tenho assim uma questão muito interessante que foi a minha transição de carreira, onde eu pedi demissão de uma vida de gestora corporativa para poder seguir o meu propósito, que seria treinar pessoas, cuidar de pessoas, fazer com que essas pessoas pudessem fazer mais com menos. Então, a minha vida sempre foi empreendedora, por muitos anos empreendedora do negócio dos outros e agora no meu negócio com o meu propósito, que é fazer a diferença na vida de pessoas e do público feminino, que é o público que eu trabalho. E o propósito, Cláudia? Olha, o meu propósito é transformar pessoas. Eu digo isso sempre, eu descobri a minha missão de vida, tá? Transformar pessoas através de treinamentos, de desenvolvimento, onde eu uno a capacitação e treinamento, nós desenvolvemos pessoas. Agora, falando no viés empresarial, é importante que as pessoas entendam, que os funcionários entendam não só o propósito, mas para que é o propósito. Sim. E muitas vezes... para quê e para que serve. Exatamente. Sim. E muitas vezes eu cansei de fazer visitas nas empresas que está lá o quadro missão, visão, os propósitos da empresa com um ano de 2 anos, 3 anos atrasados, né? Ou seja, não revalidaram. E aí tu pergunta também para o funcionário, eles gaguejam. Então o importante quando tu trabalha propósito não é somente o propósito, mas entender o que é esse propósito. Aí sim, a empresa acaba criando uma cultura. Eu poderia até dizer que a fórmula do sucesso é eu saber o meu propósito, saber o propósito da empresa ou do contratante e ver se os dois se alinham. Quando se alinha, essa é a fórmula do sucesso, é o jeito que a gente consegue entender o porquê que o negócio deu certo. Porque eu tinha pessoas alinhadas ao propósito do negócio e o negócio estava alinhado aos propósitos das pessoas. Então. E aí independe se é homem ou mulher, o sucesso vem.
Sim. Teve até uma pesquisa, né, que foi feita com o mesmo currículo, Sim. né, de mulher. A mesma pessoa, ela foi apresentada como mulher e como homem. E aí acabou sendo muito mais qualificado o currículo que estava como homem, apesar de ser da mesma pessoa. Então a gente fica pensando, no momento em que muitas empresas, como o próprio Google está fazendo, que elimina essa identificação de sexo na hora de uma contratação, a gente pode ver que realmente muitas mulheres vão acabar organicamente indo para algo de destaque porque ela entende o propósito. Então ela não está ali pelo nome da vaga, ela está ali porque ela se identificou, ela entendeu o que era a empresa antes. Então isso é algo que a mulher tem e que ela precisa aprimorar e descobrir isso, porque é um diferencial. É um diferencial. Por Realmente. isso que muitas empresas, para conseguir descobrir o propósito, propõem ações realmente de design thinking ou gamificação, para elas conseguirem realmente todos juntos escolherem, pensarem e construírem um propósito. É que falando-se de mulher, o interessante é que a mulher tome rédea da vida dela, né? Sim, sim. Porque aí sim ela protagoniza o que ela quer. Se ela não tomar rédea, ela não vai ser protagonista em nenhum cenário. Exatamente. Até, Michele, como você estava falando sobre essas metodologias que são utilizadas, eu e a Cláudia também fazemos parte do Núcleo da Mulher Empreendedora da Associação, eu como coordenadora e ela como vice. E lá a gente utiliza uma metodologia muito parecida com o Design Thinking, que seria o Metaplan, onde a gente consegue fazer com que essas mulheres potencializem os negócios delas através de uma gamificação. Que interessante. Muito legal. Inclusive, eu sei que vocês duas participam de um projeto muito legal. Está ganhando cada vez mais visibilidade em Porto Alegre, também em toda a região aqui do Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, porque não Brasil. Só que isso a gente vai falar agora na volta do intervalo. Então, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. E voltamos para mais um programa Mulher Protagonista. Aqui hoje estamos recebendo mulheres que são referências em suas áreas de atuação, que é a Angélica Noguês, especialista em comportamento em vendas, e Cláudia Perusato, que é especialista na área do conhecimento. A gente estava falando aqui antes do intervalo sobre os projetos que elas têm em comum. Inclusive, tem um que é muito interessante, dentre outros, que é o Conversas com o Especialista. A Cláudia Perusato já está na 4ª edição, é isso? Exatamente. Que ela realiza, que ela reúne especialistas em suas áreas também, que são referências. Fala um pouco sobre o projeto, Cláudia, que está sendo muito bem falado, inclusive, em toda a região. Graças a Deus. O projeto nasceu de uma inquietude minha, eu sempre digo isso, porque eu, como pessoa e como profissional, sou inquieta. Estou sempre procurando me encaixar em algum projeto. Sim. E eu ficava pensando assim, puxa vida, que legal fosse se tivesse palestras mensais que trouxesse assuntos da gestão empresarial para cada vez mais melhorar dentro da empresa, seja pequena, média ou grande, inclusive. E aí nasceu Conversas com Especialista, onde cada mês acontece um assunto, sempre focado com a gestão empresarial. E o mais legal são palestrantes da região. Interessante. De região da cidade de Porto Alegre? Da cidade de Porto Alegre e arredores. É do Rio Grande do Sul. Certo. Palestrantes do Rio Grande do Sul. Eu não preciso trazer gente de fora. O Rio Grande do Sul é um berço de conhecimento, um berço de palestrantes competentes. E eu aproveito esses talentos para montar e para acontecer o Conversas com Especialista. Então, tem temas sobre RH, liderança, varejo, finanças pessoais, jurídico, reputação da empresa, imagem da empresa, vários temas que vão colaborar com o crescimento da empresa, né, da gestão. Inclusive, uma das palestrantes está aqui. Sim. A nossa Angélica Noguês, que entra com um tema muito bacana. Agora, em setembro, já tem um tema para ser debatido. E a Angélica Noguês, muito provavelmente, até o final do ano, ela será a próxima palestrante. Aceitou o convite. Que ótimo! Nossos projetos caminham muito paralelos nessa... E o bacana desse projeto, Michele, é que não é cobrado ingresso, é um ingresso solidário. Então, o projeto tem o cunho solidário, cultural e empresarial. Então, é os 3 pilares do projeto. Quais são os 3 pilares, que é o cultural,
o solidário, Solidário. e o empresarial. Cultural, porque nós estamos compartilhando o conhecimento. Sim. Solidário, porque não tem ingresso. É um quilo de alimento não perecível, produto de higiene pessoal ou alguma roupa em ótimo estado. Eu não quero em bom, eu quero em ótimo Quero em estado. ótimo estado. Sim. Ótimo estado. Porque nós vamos fazer a doação oficial para o Asilo Padre Cacique. E eu digo oficial porque vai a empresa, incentivo, e os patrocinadores. Eu vou tirar foto, eu vou oficializar isso, porque também é um outro pensar meu. Nós vamos muito em palestras que a entrada é doações. Eu recentemente fui numa e eu fiquei pensando assim, o que fizeram com a minha doação? Né? Porque não tem a formalização. Sim. Então, o conceito não é snobismo, nem exibicionismo. É para dizer assim, ó, a doação que tu trouxe para o Conversas com Especialistas chegou a quem de direito. Sim, é dando uma justificativa àquele Exatamente. material que é realizado. Exatamente. Porque com esse projeto, Cláudia, qual que tu pensou, daí falando em propósito, qual o propósito desse projeto que você lançou há 4 edições? Compartilhar o conhecimento de forma leve e de forma geral, global. Tá? Esse é o propósito do Conversas com Especialistas. E acredito eu também que valorizar, como a gente fala, as pratas da casa, que as Sim. pratas do Estado. Sim. Porque a gente percebe se realmente tem muita gente boa aqui no Rio Grande do Sul, Grande Porto Alegre, enfim, Vale dos Sinos, Serra, que realmente são referências, que são especialistas, que trabalham muito tempo no mercado e que, por muitas vezes, infelizmente, não são valorizados. Nós precisamos, muitas vezes, trazer alguém de fora para conseguir encher público. Não, por que a gente não valoriza? Nós não nos valorizamos. Exatamente. Nós, nossos parceiros, quem trabalha junto com a gente, com a Angélica, você. Esse é o objetivo. E é muito interessante essa tua percepção, Cláudia, porque realmente faz com que a gente também comece a refletir. Será que nós realmente estamos nos apoiando, estamos nos ajudando? O que é a parceria? Falamos questão de homens e mulheres, muitos homens falam que se apoiam muito mais que mulheres. Realmente, isso é um exemplo, que as mulheres realmente se apoiam. Teve um amigo meu que me disseram assim, Michele, você só não conquista o mundo porque vocês se odeiam. E eu fiquei pensando nisso, eu disse, não, mulher, a gente tem aquele espírito competitivo mais interessante, se a gente conseguir ver mais por esse lado da colaboração realmente. Exato. Da parceria. Parcerias. E parcerias, gente, genuínas. Sabe? Que é o que você está fazendo, que é o que a Angélica faz também, é justamente unir essas mulheres, vamos ajudar umas às outras, vamos procurar crescer juntas. Porque tem muitas pessoas que se unem às outras por interesse. Por exemplo, vamos me reunir porque eu vou ganhar alguma coisa com aquilo, e as pessoas sabem disso. As pessoas estão cansadas disso, as pessoas percebem isso. Isso tem prazo marcado, Tem né? prazo de validade. Isso fala-se de ética e moral, né? Então, Exato. quem faz isso está com prazo marcado de Fadado. validade. Código de validade. Perfeito. E a gente, nesse grupo que eu participo que eu coordeno junto com a Perusato, existe uma questão que a gente está há 1 ano e meio juntas e a diferença até no que as pessoas entraram querendo o ganha-ganha e hoje 1 ano e meio depois a gente sabe que agora elas querem compartilhar. Então, Legal. isso é muito bacana. Às vezes a pessoa até não tem esse propósito, mas ela pode aprender e se deliciar com isso, porque é muito bom essa rede de apoio que a gente consegue quando a gente se doa de coração. Isso, e falando da situação, você que lidera esse grupo Sim. do núcleo, você viu essa evolução, essa nova consciência de realmente o colaborativo, de se ajudar, da parceria. Então, você acredita que realmente o comportamento, ele está sendo mudado o comportamento feminino? Quando elas se unem, se conhecem um pouco mais? O ser humano é um ser treinável, né? Certo. E com certeza, desde o mínimo, detalhes que às vezes que são esquecidos, como uma vestimenta, um comportamento, cultura, forma de falar, como conectar com novos negócios. Então, isso tudo, quando tu está numa rede de apoio que seja qualificada e que esteja realmente ali de coração, acontece coisas que são incríveis e que não seriam nem fáceis de descrever, né? Porque hoje a gente vê o grupo que iniciou 1 ano e meio atrás e hoje a diferença, o poder que elas têm sobre a própria vida delas, né? Agora a gente pode dizer que comandam a vida. Às vezes a gente pensa que comanda e a gente olha para trás e percebe, nossa, estava errada. E felizmente hoje a gente pode se considerar um grupo aí de 24 mulheres extremamente focadas em se desenvolver umas às outras. Ótimo.
Isso é muito bom. E é incrível como juntas, realmente, não é um chavão, porque é verdade, juntas somos mais fortes. Porque uma se espelha na outra, uma vê um exemplo, até ver o que é legal e o que não é legal, o que fazer e o que não fazer, e uma vai auxiliando a outra nesse processo. E sim, a gente fala muito da palavra, tem o encorajamento, que é uma palavra muito legal. A gente fala do encorajamento. Tem o empoderamento para muitas que precisam disso, porque existem mulheres que elas têm isso dentro delas, só que elas não conseguem colocar isso para fora. Daí sim, pessoas talvez mais simples, que a palavra empoderamento faz sentido para elas. Por isso que eu defendo muito essa palavra. Que eu acredito que existem o empoderamento, daí nesse sentido que eu falo, o apoderamento, elas se apoderarem disso que elas têm, que está acontecendo agora com esse grupo que vocês falaram, e a questão do protagonismo, de tomar as rédeas da sua vida. Então, eu acredito nesses 3 processos que existem dessas mulheres. E o interessante é que vocês estão nesse grupo que fomentam e inspiram tantas pessoas lá em Porto Alegre, inclusive desse projeto, que é um projeto bem legal. Eu já fui a uma palestra, inclusive, desse projeto, é maravilhoso. Convido vocês a participarem agora. Qual é a edição que vai ter? Em setembro? Eu adiantei o assunto. Vai ser em setembro. Agora em setembro. Certo. Eu ainda estou em negociação com a palestrante, mas será sobre finanças. Sim. Tá? E sim, esse projeto Conversas com Especialistas pode vir para Novo Hamburgo, sim. Por que Busco claro. empresas patrocinadoras e um público bem legal que participa desses Conversas com Especialistas. Já fiz uma tiragem do perfil do público, então, quer dizer, só o empresário dizer, Cláudia, traz para cá, eu venho com tudo. E elas vêm com tudo realmente. São mulheres poderosas que realmente fazem acontecer esse projeto. E já que a gente está falando sobre isso, a gente pode agora, estamos nos encaminhando para o encerramento do programa, pode agora falar com a Cláudia, pode encerrar, pode ser você, Angélica. Qual a mensagem que você passa para essas mulheres e homens também? Porque aqui o programa também já vem homens, porque aqui também acredito que a gente tem que receber homens protagonistas, mulheres protagonistas, homens empoderados também, sem fazer diferença, porque eles também precisam hoje. Qual a mensagem que você passa, Angélica, para essas mulheres e esses homens também que estão nos vendo? Independente do gênero. Sim. Conhecimento é tudo. E entender como tu processa qualquer tipo de negócio, qual é a tua reação frente às expectativas. Então, quando tu conhece e te autoconhece, todas as outras coisas ficam mais claras, mais leves, mais fácil de chegar no objetivo. Então, é mais rápido. Então, conhecimento e autoconhecimento é a minha dica, independente do gênero. Angélica, se a gente quiser saber um pouco mais da Angélica Noguês, como é que a gente faz? Eu estou nas redes como Angélica com 2 L's, Noguês com Z. Então, Instagram, Facebook, LinkedIn, tranquilo. E também quero convidar, né, já que estamos aqui para convite, dia 12 de setembro tem o evento do Conselho da Mulher Empreendedora Federação, onde nós vamos falar sobre planejamento estratégico e são poucas vagas, são apenas 40, então já está quase lotado. Quando esse programa agora puder falar sobre isso, eu acho que vai ter muita questão assim sobre planejamento estratégico, então assim, vão nesse evento, vocês vão adorar. 12 de setembro. A gente coloca mais informações lá no Facebook do projeto e também aqui da Vale TV. E, Cláudia, qual a mensagem que você passa para eles, elas estão nos assistindo, sobre essa tua iniciativa de valorizar as pratas da casa, pratas do Estado? Eu digo assim, prata da casa sempre existe, fique atento, não deixe passar essas pratas da casa. E mais, né, nós temos que tomar rédea, como eu digo, da nossa vida. Tá? E eu tomei rédea da minha vida. O Conversas com Especialistas é um pouco da minha vida. Porque se tu não tomar rédea da tua vida, outro virá de uma forma vil. Então, tome rédea. Sim. Seja homem ou mulher. E aproveite a próxima edição do Conversas com Especialista agora em setembro. Só estou definindo o palestrante e o assunto, porque vai ser bem interessante. Bem interessante. Ok. Qual o contato? Como é que as pessoas podem te acessar e saber um pouco mais sobre o projeto, Cláudia? Bom, eu tenho rede social, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, eu estou no LinkedIn. O próprio Conversas com Especialista tem uma página no Facebook. Certo. Tem meu site, incentivo.com.br.
Então, eu estou no mundo. Né? É fácil me encontrar. Eu quero agradecer a presença de vocês, foi muito Eu bom, que agradeço. legal Obrigada. fomentar esse assunto, faz com que a gente realmente reflita e fique muito mais motivado e confiante, sabendo que tem mulheres como vocês à frente dessas ações que movimentam outras mulheres e homens também a valorizar o nosso mercado. Muito obrigada. O importante é refletir e colocar em ação, né, Michele? Exatamente. Porque, como eu falo, ideias são somente ideias se não tivermos ação para realizá-las. Então, gente, muito obrigada pela audiência de vocês, pela participação. Um grande abraço aos nossos apoiadores, que é a Village Marcas, aqui de Novo Hamburgo, há também a loja Big Chic, pelo figurino, a Prime, que trabalha toda essa questão da estética, e, é claro, a vocês, protagonistas de suas vidas. Então, até o próximo programa e tenha uma ótima experiência.